Óbvio, um tá certo, o outro também tá certo, desde o que eles conseguem ver. Ela é muito mais expansiva, ele já é uma pessoa mais retraída, que quer guardar o pouco que ele tem, então aí eu poderia dizer o seguinte: aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Quântica, quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais uma história que conecta. Hoje, antes de falar sobre a história de Andrei e Lucimara, a gente vai entrar em alguns conceitos que eu queria que vocês entendessem. Mais um contexto para a história ter mais efeito, né? Mais sentido. Pois bem, hoje nós vamos falar dos níveis de consciência. Eu sei que a palavra consciência, ela remete várias coisas, né? Estar consciente, ser consciente, ter conhecimento, estar acordado, desacordado, enfim, a consciência fora do corpo, dentro, EQMs, enfim, e por aí vai. É uma infinidade de pontos de vista, de conceitos. Apesar de ser uma mesma palavra, tem vários outros conceitos que você pode colocar num contexto diferente. Mas quando eu estou falando sobre níveis de consciência, hoje, eu estou falando da somatória das experiências que você teve em uma determinada área na sua vida. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa muito mais fechada nos relacionamentos, ou seja, para você o relacionamento tem que ser assim, dessa forma, e não pode ser diferente. E você ser uma pessoa mais aberta, mais para frente nos negócios, no relacionamento social com os amigos, né? Você tem uma forma de ver, por exemplo, os relacionamentos dos teus amigos, você é muito mais aberto, enfim. Só que para você, com você e quando se trata de você é completamente diferente. Então, estes estudos dos níveis de consciência não é definitivo para uma pessoa. Ah, eu sou assim. Não. Isso se aplica a diferentes áreas da tua vida, ok? Então a gente tem que entender muito bem. Sabe da onde você fez essa curadoria? Da onde você tirou esses níveis de consciência? Bom, eu fiz um estudo da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, do Richard Barrett, que pegou esses conceitos do Maslow e o aplicou, obviamente, para o mundo corporativo, produtividade, enfim, quase muito mais na área de negócios. E, obviamente, o Dr. Clark Graves, que foi um psicólogo que trouxe a espiral dinâmica, que ele explica mais ou menos a mesma coisa. À medida que a gente vai evoluindo num determinado setor da nossa vida, a gente amplifica, né? A gente fica mais aberto, né, mais resiliente, mais abertura, bem dizer, né? Mais expansivo nessa questão em particular. Então, aí você tem várias questões na tua vida. E eu dividi ele em 5. E notem que não existe um melhor, maior, não. É tudo horizontal, tá? Não é vertical. Diferente das necessidades, da hierarquia das necessidades de Maslow, esse estudo que eu fiz, ele é muito horizontal. Por quê? Porque não se aplica efetivamente de forma fixa para uma pessoa, e sim para determinadas questões, ok? Muito bem, então nós temos o reagente, aquele que reage sem pensar, aquele que não pensa, tá? Então você fala alguma coisa, a pessoa já rebate logo de cara. Depois você tem o questionador, que é aquela pessoa que questiona tudo para poder mudar, senão ela não muda, e se ela entende que ela está perdendo alguma coisa, ela vai reter aquele pouco que tem e não vai se aventurar a fazer alguma coisa nova. Depois você tem o discovery ou o buscador, que é aquele que já começa a questionar a realidade, começa a questionar de uma forma positiva e começa a correr atrás para ver novas opções. Então, por exemplo, você está estudando numa área e aí você se aplica a uma área adjunta. Então, por exemplo, eu fiz física e aí agora estou fazendo neurociência. Por quê? Porque para mim a percepção de tudo que existe na nossa realidade, inclusive os tantos de vídeos que a gente tem hoje por conta do telescópio James Webb, né, e toda essa polêmica na física, caso você seja físico, você deve saber, ou caso você não seja, pesquise aí que você vai ver o que está acontecendo na física. Só que a física, ela é aprendida a partir da nossa percepção, e por isso que eu migrei para essa área da mecânica do cérebro, que é uma área que eu gosto muito, obviamente, que se aplica ao nosso comportamento. Portanto, todos esses níveis que nós temos e que nós aplicamos no nosso dia, não é somente numa questão só, são em várias questões. E você pode ter um ponto de vista diferente, por exemplo, do seu cônjuge, do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, né? E a gente vai crescendo, obviamente, de acordo com o que os nossos pais, a sociedade, os nossos amigos foram nos comentando e nos trazendo. Mas experiência é experiência, e todos temos experiências diferentes. E muitas vezes essa experiência pode acabar sim resultando numa grande mudança. Então, é isso que a gente vai ver agora aqui a seguir na história de André e Lucimar. Muito bem. Casados há 8 anos, Lucimara veio falar comigo, sempre a mulher, né, o homem dificilmente vem falar sobre essas questões,
pedindo informações sobre o curso Acessando ao Infinito, porque ela queria se conectar com o seu eu do futuro, queria entender muito mais disso. Inclusive, no curso eu falo bastante sobre os níveis de consciência, não só nesse curso, como na jornada sensória, a gente faz um trabalho perante os níveis de consciência para a gente conseguir evoluir essa consciência, conseguir se abrir para as novas mudanças e saber lidar com os fracassos e, obviamente, com o sucesso, que não é tão simples assim. Muito bem, e aí qual que era o problema? Ele é muito tradicionalista, né? Ele é uma pessoa mais fechada, apesar de ser uma pessoa de 30 e poucos anos, relativamente jovem, e ela já é um pouco mais modernete, né? Ela mexe com essa questão da autoestima física, né? Da estética e, enfim, toda essa questão. E ele já vem do corporativo, ele é da área de TI, enfim, e ele vê a vida de uma forma mais quadradinha, né? Ele é seletista, então ele gosta disso. Para ele, o que faz sentido é essa questão. Agora, para ela quer montar um negócio dela, expandir o negócio dela, fazer uma coisa bem bonita, e eles têm umas economias. O problema é que ele pensa da seguinte forma: vamos guardar esse dinheiro para alguma emergência. E ela diz: vamos pegar esse dinheiro e vamos investir em alguma coisa que traga resultado. E como o melhor investimento, do ponto de vista dela, eu acho que faz sentido, é o próprio trabalho, e ela está indo muito bem, obrigada, ela quis apostar no business dela, no negócio dela, expandir, colocar, porque a questão estética, ela em si, ela é muito cara, né? Manter isso não é tão simples assim, cada aparelho tem um valor elevado. Então precisava dessas, para poder se modernizar, trazer coisas novas, precisava dessa verba. Bom, então ela veio falar comigo, e aí eu notei os pontos de vista diferentes. Óbvio, um tá certo, o outro também tá certo, desde o que eles conseguem ver. Ela é muito mais expansiva, ele já é uma pessoa mais retraída, que quer guardar o pouco que ele tem. Então aí eu poderia dizer o seguinte: ela é uma buscadora que está querendo virar uma integradora, integrar, porque nós temos o reagente, nós temos o questionador, nós temos o buscador, nós temos o integrador e nós temos o mestre do tempo. Chamo de mestre do tempo, pode ser a abnegação, enfim, o propósito. E aí o nome que você queira colocar, que é quando você já atinge uma determinada complexidade, né, na sua consciência, e você consegue ver coisas que outras pessoas não veem. Então, geralmente, quem chegou nesse ponto são os grandes visionários, tá? Os grandes visionários em todas as áreas. Pode ser no estudo, pode ser nos business, nos negócios, na medicina, enfim. Essas pessoas, obviamente, dentro da área deles. Não significa que porque a pessoa era um gênio, como Einstein, seja a melhor pessoa do mundo. Se é que vocês me entendem, né? Enfim, cada um com seu cada qual, vamos dizer assim. Então, ela está nessa questão, ela está buscando melhorar e integrar aquilo que ela tem para que ela consiga evoluir. Já ele é uma pessoa mais questionadora, quer saber como, quando, não dá, não tem como, enfim. E ambos estão trabalhando essa questão de como chegar a um determinado denominador em comum para fazer, obviamente, que isso flua. Resumo da ópera: ela tentou, ela convenceu o André teve que ceder, porque geralmente a mulher consegue persuadir melhor, nem sempre. Mas, neste caso, ela conseguiu comprar o que ela queria, a aparelhagem, está indo muito bem, obrigada. Mas há casos em que não é bem assim, que é muito mais difícil e que cada um tem que abrir mão um pouco para que o relacionamento siga em frente, né? Um relacionamento é uma completude, né? Não é uma questão vende a mim só. Eu tenho que, obviamente, dar para receber. É assim que funciona da melhor maneira possível, de uma forma mais equilibrada. É claro que é difícil, não é fácil, tá? Não é fácil para ninguém. Quem diz assim, ai, não, sim, porque eu tenho um relacionamento, o melhor relacionamento mentiu para vocês, tá? Não funciona assim. Sempre vão haver discrepâncias, sempre vão haver desafios, e isso que torna, talvez, o relacionamento mais legal, mais ativo, né? Mas então é isso. Entenda que a partir do que você consegue captar como teu nível de consciência, você trabalhe isso para que você consiga, assim, mudar e evoluir. E se você quiser saber mais como tudo isso funciona em relação ao seu eu do futuro, eu quero te fazer um convite para a aula, né, ou o webinário, ou a aula A Ciência do Eu do Futuro, onde eu vou falar muito sobre esse tema aqui da consciência e outros tantos, para você se conectar, você entender e você colocar na prática o teu eu do futuro, obviamente, no teu dia a dia, e você conseguir tudo aquilo que você se propõe, ok? Então por hoje é só, não deixe de se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo.
compartilha com seus amigos para que todo mundo esteja junto nesse dia, nessa aula, e a gente volta a se ver num novo episódio de Histórias que Conectam. Se você quiser saber mais sobre elas, estou deixando um card aqui para você assistir aquelas que você perdeu, ok? Grande beijo no coração, aloha, até a próxima!